Boa tarde a todos. Nós vamos fazer a apresentação no dia de hoje desse capítulo 9, a segunda parte, atrasado, sem chegar a segunda parte. Então eu pediria que para a gente aumentar a vibração do ambiente e também da casa de todos, fazermos a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Dando início à leitura do texto que está no livro, nós utilizamos pode dar uma distorção em nome de algumas palavras, mas o texto é aquele que está no site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, tá? É bom recordar que a natureza caminha muito devagar, não muda as formas subitamente. Para ela, o tempo nada significa. O seu único objetivo é alcançar a perfeição. O mineral não chega ao estado vegetal de um salto, mas por gradações quase imperceptíveis. Uma planta não se converte em animal em uma noite. Milhões de anos são necessários para produzir a mudança. Em todos os tempos, poderemos encontrar toda a classe de estados e gradações da natureza. A escala do ser eleva-se sem descontinuidade, desde o protoplasma até Deus. Não vamos considerar 6 reinos diferentes por corresponderem às 6 classes que entraram na arena da evolução ao princípio do período lunar. Trataremos somente de 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. A nova onda de vida do período lunar era constituída de classe inferior. Era a parte mais densa, o mineral, devendo ficar entendido que não era tão dura como os minerais atuais. Sua densidade era análoga à da madeira. Essa afirmação não contradiz as anteriores, que descreviam a Lua como aquosa, nem está em conflito com o diagrama 8. Mostra mais denso do período como etérico, situado na região etérica. Como se indicou anteriormente, a espiral do caminho de evolução impede a sucessão de condições idênticas. Haverá analogias ou semelhanças, mas nunca se reproduzirão condições iguais. Nem sempre é possível descrever em termos exatos. O melhor termo disponível é usado para expressar uma ideia sobre as condições existentes na época em que estamos considerando. A classe 5 da nossa lista era mineral, mas por ter passado além do mineral durante o período solar, possuía algumas características vegetais. A classe 4 era quase vegetal, evoluía para a planta antes do término do período lunar. Todavia, pertencia mais ao reino mineral que as 2 classes imediatas que formavam o reino superior. Podemos agrupar as classes 4 e 5 e formar um reino de grau intermediário, um reino vegetal-mineral, constituinte da superfície do antigo planeta do período lunar. Era algo semelhante à turfa, um estado intermediário entre o vegetal e o mineral, e muito úmido, o que concorda com a afirmação já feita de que o período lunar era aquoso. Assim, as classes sexta, quinta e quarta formavam as diversas gradações do reino mineral no período lunar, estando a mais elevada próxima do vegetal e a inferior da substância mineral mais densa daquele tempo. As classes terceira e segunda formavam o reino vegetal. Elas eram realmente algo mais do que plantas, mas não eram de todo
animais. Cresciam sobre o solo mineral vegetal e eram estacionárias como as plantas. Não teriam podido crescer nem se desenvolver sobre o terreno puramente mineral, como fazem nossas plantas atuais. Podemos encontrar uma boa semelhança nas plantas parasitas, não podendo se desenvolver sobre um terreno puramente mineral, procuram um alimento já especializado por um arbusto ou árvore. A classe primeira era composta pelos pioneiros da onda de vida dos espíritos virginais. No período lunar, passaram uma existência análoga à do animal. Assemelhavam-se aos animais dos nossos tempos por terem os mesmos veículos e, por estarem sob a direção de um espírito-grupo que abrangia toda a família humana. Sua aparência era muito diferente da dos animais atuais, conforme se viu pela descrição parcialmente dada no capítulo anterior. Não pousavam na superfície do planeta, flutuavam suspensos por uma espécie de cordões umbilicais. Em vez de pulmões, tinham brânquias e por elas respiravam o vapor quente da neblina ígnea. Tais condições de existência lunar ainda são recapituladas na atualidade durante o período de gestação. Em certa altura do desenvolvimento, o embrião possui brânquias. Os seres lunares desse tempo tinham, como os animais, a espinha dorsal horizontal. Durante o período lunar, subdividiram-se diversas classes, mais do que nos períodos precedentes, porque, como é de supor, houve também atrasados, fracassados, os que não puderam se manter na vanguarda da onda evolutiva. Resultado: ao principiar o período terrestre, havia 5 classes, contendo algumas delas várias divisões, como mostra o diagrama 10. Essas divisões se sucederam nas seguintes épocas e pelas razões expostas. Muito bem, agora vamos dar continuidade aos termos Rosacruzes. O primeiro, nós vamos falar de 3 assuntos: protoplasma, turfa e condenação eterna e salvação. Fantástico. O primeiro que nós vamos tratar dos termos Rosacruzes é o protoplasma. Então nós vamos fazer primeiro a definição. Protoplasma ou citoplasma. No Wikipédia, ele faz o seguinte: o protoplasma ou citoplasma é uma parte da célula. É um sistema físico-químico de natureza coloidal, que quer dizer o seguinte: as partículas têm um tamanho tão pequeno que é compreendida entre 1 e 100 nanômetros. 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1000. E pode passar facilmente do estado sólido ao líquido. Os principais constituintes químicos do protoplasma são as proteínas, ácidos aminados, que quer dizer o seguinte: ácidos não sintetizados pelo organismo humano, mas eles entram na composição da maior parte das substâncias proteicas. É um componente essencial da alimentação humana. O polipeptídeos normalmente é formado por 2 ou mais aminoácidos, e ele também é muito importante na nossa alimentação. Os carboidratos, os lipídios, as substâncias minerais e, por fim, a água. Então, se tem uma parte do corpo da gente que é bem completo, é o citoplasma. O protoplasma é uma substância viva, olha que importante, é viva, que tem a propriedade de assimilação e sofre suas consequências. Quais são elas? O crescimento, a divisão, a reprodução, etc, etc. O protoplasma reage às excitações mecânicas, físicas e químicas. Pode emitir pseudopodes ou podes, expansão, que quer dizer o seguinte: expansão do protoplasma, que serve de aparelho locomotor ou aprisionador de protozoários e dos leucócitos. E sofre atração ou atrações e repulsões. Existem 3 propriedades importantes dos protoplasmas no sistema nervoso: a irritabilidade,
a condutibilidade para conduzir o sinal elétrico do comando do cérebro através dos nervos até os músculos, e a contrabilidade, quando ele tem essa propriedade de reter ou de não transmitir o sinal, ou então ele dá um comando para ficar parado. O protoplasma é formado em sua maior parte por 5 substâncias básicas. Isso é importante. Sendo elas água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos. Essa é a base da vida. Bom, dando continuidade, agora só quebrando um pouquinho mais esse assunto, essa definição. O protoplasma ou citoplasma. O protoplasma é uma região celular que se desenvolve entre o núcleo e a membrana plasmática. Nessa figura dá para a gente ver o que é a membrana plasmática externa e o núcleo, formado de todos um monte de componentes ou então órgãos. A origem etimológica dessa palavra é interessante. Ela é derivada do grego. Protos é sinônimo de primeiro no tempo, original ou primitivo. E plasma é sinônimo, plasma no assunto de biologia, é sinônimo de algo moldado ou formado, forma ou figura. Então, o protoplasma é a região celular que se desenvolve entre o núcleo, que é essa parte colorida interna, e a membrana plasmática, que é essa parte externa. No dicionário, protoplasma e citoplasma são sinônimos, referindo-se à zona interna da célula e os órgãos que estão dentro dela, localizada entre o núcleo interno e a membrana plasmática externa. Nessa figura esquemática ao lado, dá para a gente notar o que é a parte externa e o que é interna, que é mais claro. O protoplasma contém o citoplasma e o núcleo. É o material vivo que se encontra na célula, agrupado em estruturas distintas. O citoplasma fica limitado pelo protoplasma, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Traduzindo, ele é constituído de uma película externa, que é essa parte que eles chamam de protoplasma. E o citoplasma, tudo aquilo que está lá dentro, com todos os componentes químicos e os órgãos que tem lá dentro. Seus componentes são: existem cerca de 30 elementos num protoplasma, que é uma das peças que está dentro de uma célula, como carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, cálcio e muitos outros que são identificados no protoplasma de diferentes células. Formam compostos como todos os compostos ligados à água são de 65% a 80%. Carboidratos, íons, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, o DNA, o RNA, que está muito em moda hoje em dia, essas palavras são muito comunicadas, é daqui que vem, mexendo nisso daqui, que eles estão utilizando, se mexer no DNA e no RNA. Os ácidos gráficos, que nós conhecemos na nossa alimentação, o glicerol, nucleotídeos e nucleosídeos, e os minerais. Esses nucleotídeos e nucleosídeos são elementos que estão dentro do protoplasma, que estão presentes no citoplasma. Eles vivem enquanto fazem parte do protoplasma. Eles não são capazes de desenvolver funções vitais de forma independente. A composição do protoplasma é inconsistente e nele ocorrem mudanças contínuas. É uma bela de uma lição para a nossa vida. As proteínas trabalham no transporte por exemplo, o oxigênio, na estrutura das unhas, do cabelo, e também acelera a decomposição dos alimentos dentro do nosso corpo. Agora, as funções do protoplasma. O protoplasma é uma mistura organizada de substâncias químicas que podem ser encontradas como sólidas ou dissolvidas na água e que estarão em um processo permanente de transformação no interior da célula. O protoplasma, no organismo, protege os diferentes órgãos do corpo, atua como um reservatório de energia, transporta oxigênio,
regula as propriedades térmicas e propicia inúmeras reações químicas, etc. É inumerável essa lista aqui. Agora, isso tudo que eu falei anteriormente é aquilo que a gente consegue nos livros e agora na internet, né? Agora, dentro da Fraternidade Rosa Cruz, o que a gente acha de protoplasma? As referências colocadas lá, em diversos livros e também textos editados durante anos e anos em revistas, tanto nacionais como americanas, da Fraternidade dos Estados Unidos. Então, a primeira referência. Quando existe um forte desejo de segurança e receio de não se possuir suficientemente as coisas da vida, as células do organismo humano respondem à sugestão e começam a armazenar. Isso ocorre porque a mente subconsciente envia ordens para reservar mais substâncias material ou então protoplasmas, no nível menor que existe. Essas ordens fazem vibrar o tecido de reabastecimento individual afinado com o comprimento de ondas desses impulsos ou fazer vibrar a corrente cósmica do nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque ele é um componente das proteínas. Regida pelo signo de Câncer, a onda de vida da reprodução. Como a coisa é toda engendrada. Outra referência na nossa literatura é o seguinte: muita ajuda vem sendo dada ao indivíduo pelos grandes seres por meio das glândulas endócrinas. Uma glândula é formada por uma massa celular. Essa é composta por uma substância densa, incolor, gelatinosa, que chamamos de protoplasma. Quer dizer, se a gente for lá e pegar uma glândula do nosso corpo e fazer um furinho e apertar, vai sair essa substância densa, incolor e gelatinosa. E nós vamos ter ali na mão o protoplasma. Cada glândula pode ser comparada a um laboratório no qual as células são os operários. E o produto do laboratório é uma secreção. Mas as glândulas endócrinas não têm aberturas, tubos nem condutos para excretar suas secreções. Descarregam-nas diretamente no sangue e nos vasos linfáticos que as permeiam. E uma outra referência que é terrível é essa aqui. O álcool é reconhecido como um veneno protoplasmático. Além de tudo que ele também é um veneno. Ele interfere demais no funcionamento do protoplasma. É que a gente tem muita ajuda mesmo. Viu? Aí, tem uma instrução que o irmão maior deu ao Sr. Max Heiler, e ele montou essa pergunta, no livro Perguntas e Respostas. Então ele vai lá e fala, ele tem uma pergunta assim: qual é a origem da vida? A resposta: quando essa pergunta for feita a um cientista, ele começará a nos falar sobre protoplasma, protótipos ou qualquer outra coisa de natureza semelhante. Mas isso só concerne a forma. Não importa quão insignificante, pequena ou microscópica ou qualquer coisa que você possa falar em relação ao tamanho, ou simples que seja essa forma, é uma forma da região química do mundo físico. É a vida que constrói as formas e as utiliza por um tempo para que assim possa progredir. Quando sua utilidade cessa, a vida passa, deixando para trás as formas, e então elas morrem. Esse é o ciclo da vida. Não adianta a gente achar que é diferente, mas esse é o ciclo da vida. Outra referência, ele dá assim: o progresso do homem na sua longa e maravilhosa jornada vai do barro até Deus, do protoplasma à unidade consciente com Deus. Certeza que a gente tem é o seguinte: o que para o cientista é a origem da vida, que é o protoplasma, o cientista ocultista está muito longe de ser. Tá? O protoplasma é alguma coisa formada por sólidos, líquidos e gases, ou seja, da região química do mundo físico. Então não pode ser vida. Tá? Então, na Unicamp teve uma vez lá que estava lá um físico lá criando através de protoplasma, porque obviamente se é um elemento físico, químico,
ele responde a cargas elétricas, ele responde a magnetismo, ele responde a vários sentidos igual a gente. Então, eles estavam lá dizendo que estavam criando vida, porque eles botaram um monte de protoplasma do lado, que chama coloides, né? E aí ele tinha sentido aquele negócio lá, porque a hora que você estimulava, ele respondia. Tá? É um estímulo, estímulo elétrico, magnético, igual a gente aqui. Se chegar pegar aqui e dar um choque nela, ela vai. Mas quem que vai responder? É o espírito da Ângela ou é o corpo da Ângela? Entendeu? Aliás, responde até sem querer, né? Aquele martelinho que coloca no seu joelho, né? Você não quer responder, um reflexo, né? Chama ato reflexo, inclusive. Entendeu? Então, assim, o cientista dá uma forçada para dizer o seguinte: achei a origem da vida, né? Eu, para escrever isso daqui, eu fui pesquisando na internet, tem cada... Não, mas é perfeitamente, a maionese. É importante colocar na mesa para discutir. Porém, a gente falou aqui do cientista. E se a gente fizer essa pergunta a um religioso? Ele nem sabe o que é protoplasma. A maior parte não sabe. Não quer saber. Eu não quero saber, porque o protoplasma, gente, é uma nomenclatura técnica, entendeu? Um biólogo sabe, um médico sabe, mas nem o engenheiro sabe. Não sabe. Nem o escritor sabe. Sabe o primeiro por quê? Porque vai ter que pegar um microscópio dos bons, sabe? Caro pra caramba, porque senão ele não vê protoplasma. Se for uma pessoa de humana, pode falar assim, proto é isso, plasma é aquilo, né? Assim, por isso que eu coloquei aqui, que é uma derivada... Se for engenheiro da área de exatos, fala proto o quê? Então, mas interessante que mas é bom colocar. É da cabeça. E a cabeça significa da razão e, consequentemente, que é a resposta que você deu, é o que você buscou e é o que o seu Max Rendel respondeu. É intelectual. Intelectual e não adianta, é no mundo físico. Não, e o Max Rendel desceu... Mas Max Rendel colocou isso daí porque também não é só, como o Carlos colocou, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão, e a fraternidade está colocando, é algo para entender de entendimento racional. Isso. Entendimento racional. No mundo físico. E não é porque a gente está aqui na fraternidade que a gente não vai discutir uma palavrinha dessa. Sim. Não, e até para deixar a gente, nós Transousa Cruzes, cientes de quando alguém chega e fala que criou vida, aí você pergunta, o que você criou? A partir do quê? Do protoplasma. Não, você já sabe que não é vida, entendeu? Não é vida, é uma parte da célula. Mas quando ele cita no texto, ele cita como vida, não cita? De jeito nenhum. No livro? Não. É porque é a vida que constrói as... ele fala bem aqui, é a vida que constrói as formas. E protoplasma é uma forma. E a protoplasma é a forma menor. O protoplasma é a parte da célula que tem um monte de organela. Tem as mitocôndrias, tem o complexo de Golgi, tem um monte de coisa. E tem o DNA e o RNA que eu DNA, tudo isso é tudo físico. Continua sendo tudo físico. É que é uma coisa que está muito longe do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque é uma coisa microscópica, entendeu? Então, quem trabalha com isso, o químico, o físico, o biólogo, para ele está falando o dia a dia dele, né? Para nós não, mas é interessante por causa disso, porque fala assim, olha, por menor que seja a coisa, se você conseguiu ver com o microscópio, é químico, é físico, não é vida, entendeu? Porque vida você não vê com o microscópio, certo? Existe um microscópio para você ver vida, você vê forma. Eu quero ver microscópio de éter. Esse é o ponto, é a forma. Forma é uma coisa, vida é outra. A vida anima a forma. Como é que pode um cientista criar uma vida para animar uma forma? Porque como o Max Rendel fala no conceito anterior, o cientista material, ele não consegue dividir vida e forma. Para ele é a mesma coisa. Entendeu? O cientista esotérico, ele divide. Aí pode ter sentido. Ele divide. O material não. O material, ele acha que vida e forma... Tanto é assim, né, que quando morre, morreu, acabou a vida. Virou pó, acabou a vida. Para o cientista material, acabou-se a vida. Não tem mais vida, porque a forma morreu. Né? E para o cientista esotérico como nós somos, não, peraí. A forma é uma roupagem, eu troco a hora que eu quiser, quando quiser. Tal, entendeu? Então, mas é interessante isso daí, porque olha o que ele fala ali, ó.
O nosso progresso, ele vai do barro até Deus, pela forma. Eu começo uma forma extremamente ridícula, que é o barro, né, que é uma forma disforme lá, né? Disforme. E eu chego a uma forma divina. Ó, forma, não é vida. Forma. Corpo de Deus. Corpo formado por material do mundo de Deus. Ainda é forma. Olha que beleza. Essa forma, que é um negócio totalmente esquisito, né? Ela evolui chegando a uma forma de material composto de Deus, forma, né? E a consciência, né, olha lá, ó, né? Então, a consciência vai do inconsciente total, que é o transe profundo, à oniconsciência, que é a consciência de todo, consciência de Deus. Entendeu? Então, ele está dizendo justamente o seguinte, que a gente começa daqui e chega até lá, tanto na forma como na consciência. E na vida, a gente chega, não? A vida não chega, porque a vida não evolui. A vida é a mesma, a chispa divina é a mesma. A mesma vida que Deus criou é a mesma vida que nós temos. A vida, ela mergulha na forma para ela moldar a forma e levar a forma a uma perfeição. A forma. Mas a vida é a mesma. Por isso que na Rosa Cruz, naquele Princípios Ocultos, Saúde e Cura, diz o seguinte: o espírito nunca adoece. Nós, espírito, nós não adoecemos. Tanto é que quando você está na Rosa Cruz e conversa com um irmão ou irmã doente no mundo do desejo, ele não está doente. Ele não está doente. Tanto é que você chega para ele e fala assim: ó, você não está doente. Não, mas eu não posso falar. Ué, você está falando agora comigo? Não, mas eu estou com faringite. Não, aqui você não está com faringite, você está falando. Ô, rapaz, é verdade, eu estou falando. Mas como é que eu estou falando aqui? Quando ele chega sem perna, sem braço... quando chega sem perna, sem braço, assim, um tiro na cabeça. Eu não posso andar porque eu não tenho perna. Aí eu falei, não, constrói uma perna do desejo. Construir. Posso andar? Aqui você não precisa andar. No desejo você não anda, você desliza. Mas você tem perna. Entendeu? Então, para provar para a gente que nós, espíritos, nós não adoecemos. Quem não adoece a gente é a emoção, então são doenças emocionais. A mente, são doenças mentais. Não, a doença mental não é debilidade mental. A debilidade mental é uma das. Você pode estar doente mental sem ser débil mental. Depressão, por exemplo, é uma doença mental que não é debilidade mental. E física, que aí a física é mais fácil, né? A física é mais fácil de ver a doença física. Entendeu? Mas de qualquer maneira, são seus corpos que adoecem. Você, espírito, não adoece. Gente, você não sabe como é importante saber disso. Por que é importante? Porque primeiro é um consolo para nós, sabermos que nós, espírito, não adoecemos. Segundo, que nos dá força para curar. Porque se eu sei que eu não adoeço, eu, espírito, não adoeço, e quem está adoecendo é um corpo meu, um pedaço de mim, é só eu focar naquele pedaço e consertar. O que acontece muitas vezes é que eu me confundo, eu, espírito, com a parte que está doente, e aí eu me acabo. Me acabo, que eu digo assim, eu me entrego. Não é? Levar, né? Deixa eu levar. Esse é o motivo que a Rosa Cruz ensina a gente, está lá no princípio saúde, princípios ocultos, saúde e cura, que não existe doença incurável. Não existe doença incurável. Nem câncer, nem AIDS, nem sei lá, qualquer doença que fala, não existe. O que existe é a pessoa não querer ser curada. Isso existe. Mas doença incurável não existe. E tudo isso que você falou, explicando aí, olha que coisa mais maravilhosa que a gente viu nas últimas lições todas. Explicando o caminho da evolução, ou seja, todos os períodos que nós vimos, a gente veio descendo, aperfeiçoando mesmo a matéria física. Tudo que a gente estudou até agora, vendo todas as evoluções, os períodos, é a nossa descida no mundo físico, né? E, ou seja, a involução. Nossa, me caiu a ficha quando o Luiz começou a falar aí, o que o Carlos estava comentando, o quão maravilhoso é o aperfeiçoamento que a gente vai fazer na nossa matéria física, do barro, vamos assim dizer. Né? Chegar ao que tem hoje. Exatamente. E a própria concluiu aqui de maneira, para mim, maravilhosa, essa questão do princípio de cura, que é o que a fraternidade faz. É o trabalho da fraternidade Rosa Cruz
e a astrologia, Rosa Cruz, E nosso. Né? e nós, obviamente, E enquanto aceitar, estudantes, adquirir. ter esse conhecimento e colocar em prática e curar a si mesmo e ajudar os outros. A cura. Essa é a coisa mais maravilhosa. Não é à toa que faz esse ritual todo dia justamente buscando isso. Desculpa, eu te interrompi, mas quando eu quis dizer nosso, é do doente, né? Porque o doente tem que fazer a parte dele, né? Então, você tem o auxílio, mas você também tem a sua parte, né? Foi nesse sentido. Essa palavra protoplasma, na época do seu Max Reinhardt, é o que havia de menor descoberto pela ciência. Hoje em dia, você pega um protoplasma, vocês imaginam com o microscópio eletrônico, aquilo é um mundo, é um universo. Ali tem... Mas é um barato. É matéria, né? Mas é um barato. Eu trabalhei com isso há muito tempo, tá? É? Eu posso falar com propriedade. Você não vê essa coisa. Você vê o efeito da coisa. É incrível, você não vê. Ah, mas peraí, aqui eu estou vendo um mitocôndrias. Não estou vendo, estou vendo um efeito da mitocôndrias. Eu batizo aquela mitocôndria, eu batizo daqui como mitocôndria, porque eu estou vendo um negócio que tem esses efeitos. Aí a gente anota os efeitos. Esse. Agora eu estou vendo uma outra coisa aqui. Essa outra coisa tem outros efeitos. Eu anoto esse. Então, essas duas coisas são diferentes. Eu vou dar um nome para ela. Isso daqui é mitocôndrias, isso daqui é nucleídeo. Mas eu não estou vendo. Você não vê. Como você não vê com os olhos físicos? Você vê com os olhos físicos? Você não vê com os olhos físicos. Você vê com os olhos um reflexo da luz. Tanto é como o Luiz já falou várias vezes, isso aqui não é branco. Não, lógico que é branco. Eu estou vendo branco. Não, você não está vendo branco. Você está vendo todas as cores. Como que você falou mesmo? São duas. É uma ilusão de ótica isso aí. Está vendo? Olha que você está vendo uma interação entre uma raia azul e uma raia vermelha. Olha aí, e é branco. Você falou assim, pode dizer a mesma coisa que a eletricidade. Colosimetria. O triângulo de cores. Entenderam? Então, gente, você vê, é muito mais ilusão do que a gente imagina as coisas, é muito mais ilusão. Então, mas eu estou vendo o protoplasma. Você não está vendo o protoplasma, você está vendo efeitos de organelas cujas descrições são diferentes, que você batizou. Quem deu o nome de mitocôndria? Foi o irmão maior? Não. Foi um ser humano. O ser humano, ele batiza. Tanto é que, depende das coisas, ele batiza com nome de pessoas, nome de não sei o quê. Faltou nome, bota qualquer nome. Da família dele. Entendeu? Então, é uma ilusão. Né? É bom a gente conhecer, a gente tem que conhecer. É obrigação do ser humano, enquanto renascido aqui na região do físico, batizar as coisas da nome, é importante. Mas não deixemos nos levar dizendo que isso é conhecimento. Isso não é conhecimento, isso é ilusão. Conhecimento é das causas, não dos efeitos. Isso é efeito. Então, tudo que foi feito, a gente tem que conhecer, mas tem que carimbar. É efeito, entendeu? Porque a gente se ilude e aí a gente faz a nossa vida inteirinha um sucessivo estudos de efeitos. Aí, quando cai a ficha lá na frente, você fala aqui que eu fiz com a minha vida. Que é o que a gente ouve muito. De muitas pessoas quando chega aos seus 90, 80, 90. Bem menos vocês. É um contrassenso. Você fala assim, coitada das mitocôndrias, dos meus protoplasmas, perderam o tempo. Bom, eu vou falar para vocês, estudar esse assunto aqui, você entra e você não sai mais. Mas você sempre, toda hora você está tendo que vir aqui. O seu Marcelo fala assim, não adianta, é forma. Mas chegou lá no componente químico. Um enxofre. É físico. Sem querer, saindo um pouquinho dessa palavra que a gente está estudando, Luiz, uma outra palavra que você mencionou aí no texto, agora foi acumular energia. Acumular energia. Ele serve. Então, quando você leu quimicamente, isso daí, tá? me chamou a atenção porque, assim, quando a gente fala acumular essa palavra, muitas vezes a gente vê como sendo não positivo, o oposto. Ou seja, acumular assim, está enchendo, só acumulando, aumentando, né? Mas e quando for nesse aspecto? Ele tem tudo que for acúmulo, qualquer coisa que você imagina um acúmulo, lá tem um nível.
E a partir desse nível, ela tem que dissipar energia. Tá bom. Ou ela dissipa energia de maneira Legal, eficaz para movimentar uma coisa, ou ela dissipa de uma maneira ineficaz. Nossa, perfeito, porque aí você já matou o que eu queria comentar, Carlos. Porque muitas vezes, olha só, a gente utiliza bateria. Bateria você acumula. Só que para o bem. Você dissipa no uso. Então, se você não dissipar, ela mesmo dissipa. A mesma coisa, muitas vezes não. O nosso país, ele é movido a energia produzido de um acúmulo, de um represamento que acumula uma quantidade enorme de água. Energia potencial. Isso. Então, mas é uma palavra. Sim. Acumular. É a palavrinha que eu quis... O acumular... Me chamou a atenção quando você falou energia. O acumular sempre tem um fim. Tem um fim. Ou um fim bom ou um fim ruim. Mas ela tem um fim. Por exemplo, uma pessoa que acumula muitas coisas, ela se torna escrava daquelas coisas. É um acúmulo ruim. Então ela se torna avarenta, suvina, medrosa, morre de medo, entendeu? Ao passo que a pessoa que acumula, ela acumula e solta, acumula e solta, acumula e solta, ela passa a vida inteira dela inteirinha, assim. Sem problema nenhum. Então, assim, para mim essa palavrinha aí já foi me explicado um ponto assim muito importante, esclarecedor. É um barato que você falou, porque tem até o seguinte, né? Você pega uma represa e você acumula água. Vou acumular água na represa para sacanear quem está abaixo da represa e quem está acima, para pagar a água para mim. O que acontece com a água? Ela evapora. Você perde a água, ela evapora. Ainda mais no nosso país. Ela evapora, entendeu? Você perde a água. Ou então o que acontece? Chove, transborda, arrebenta a represa. Ou esse seja, o fim sempre é uma coisa. Não, mas foi elucidativo essa questão. Para mim fechou essa questão, que era uma palavrinha que não foi só uma vez que você mencionou, acho que uma outra vez anterior você mencionou também, mas não tão forte quando falou acumular energia. Me chamou a atenção. Outro exemplo legal, você acumula conhecimento, você cara que lê. Quando você morre, você não vai para o primeiro céu, você vai perder o limítrofe. Você vai ter que descarregar aquele acúmulo para depois começar a ir para o purgatório, para depois, e sofre para dedéu. Lembra no Fausto? Fausto não serve para nada para isso aqui. Eu não tive experiência de vida. Ô Luiz, desculpa, tirei um pouco aí do seu... Viu? Mas se você for entrar, se você pegar esse assunto, protoplasma e energia, é um mundo que não tem tamanho de associações de ideias. E outra coisa, você sempre vai cair num fator matemático chamado estatística. Você chega uma hora que você vai falar dos protoplasmas, você fala assim, não, leva aqui a evidência de que acontece isso. Aqui tem evidência disso. Aqui, sabe, você não afirma nada. É tudo evidência, porque aqui, estatisticamente, está levando a crer que seja isso. Levando a crer. Não quer dizer que hoje é aquilo ali, mas futuramente vai ser outra coisa. Ok. Então, vamos passar para o próximo termo. Turfa. Eu sou do Vale do Paraíba, então lá nós tem turfa à vontade. Lá a gente chama de banhado, para não dizer que é turfa. Tá? Mas é turfa. É turfa. E todo mundo chega lá, olha para o banhado e fala assim, nossa, que desperdício de área que tem aqui. Aí você fala assim, por que não constrói aqui? Você não pode construir nada lá. Porque lá, a turfa, ela é um negócio inconstante. Se chove, ela cresce. Se faz seca, ela diminui. Você não pode construir nenhuma avenida em cima, assim. Essa turfa pode ser aquela também que... Tem muitas praias que tem aquela... Na praia, que vai chegando na praia. Como que chama aquilo? É turfa? É alga, né? Não, turfa ele não é nem vegetal, nem mineral, nem terra. Não, mas é isso mesmo. Mas qual é o formato? Sabe assim, você vai na praia, onde tem muito assim, no Caribe, ali na região do Caribe, tem muito dessas que chegam na praia. Como chama aquilo? Não é turfa? São algas, não, né? Aquilo se não me engano é alga. É uma alga que nasce lá, grande pra caramba. Bom. O que foi? Praga. É praga. Bom,
Erva daninha. É aquela que você tira, no outro dia tem mais do que você tirou. Você fala, vou deixar. Aí perde que nem... Bom, o termo turfo. No Wikipédia e nos dicionários, é um assunto extremamente vasto. A turfa é uma camada orgânica de um solo que consiste em matéria orgânica parcialmente decomposta, derivada principalmente de material vegetal, que se acumulou sob condições de alagamento, traduzido quer dizer deficiência de oxigênio, alta acidez e deficiência de nutrientes. A turfa se forma em zonas úmidas, onde inundações ou água estagnada obstruem, aqui que está o segredo, o fluxo de oxigênio da atmosfera para os componentes vegetais que estão ali, diminuindo a taxa de decomposição dos materiais orgânicos. Essa decomposição não é diminuindo a taxa em anos, não, é séculos, milhares e talvez, não sei se chega a milhões, mas é milhares e milhares de anos. É encontrada em camadas, junto a solos sedimentares. Solo sedimentar é aquele assim, que você estava hoje aqui, deu uma enchente, cresceu 1 milímetro. Deu outra enchente, mais 1 milímetro. E assim vai milhares de anos. Um dia que você faz o corte, fala, olha que legal, tudo cheio de camadinhas, assim, ó, camadas sedimentares. Só que pelo peso, ela vai, chega uma hora que as moléculas todas se encaixam e viram uma rocha. Ela pertence a onda... Quando você olha o formato dela... É porque está falando que é entre um e outro. Porque Então, fala entre o vegetal e o mineral. Nós vamos chegar em termos nisso aí. de formato. Eu queria saber em qual onda de vida, porque quando você olha o formato dela, ela parece... Parece vegetal. Nós vamos chegar nisso. É encontrado em camadas junto ao solo sedimentar, geralmente em zonas úmidas, isso que é importante. Regiões pantanosas e também sobre montanhas. Por que montanha? Porque hoje em dia ela é montanha, ela foi no passado, não quer dizer que ela foi montanha, ela pode ter sido o fundo, o leito de um oceano. Hoje em dia é montanha, devido à dinâmica que existe dos solos aqui na nossa Terra. Ela é formada principalmente por, isso aqui, ó, que interessante, musgos. Esse termo, musgo, que é muito importante, que acumulam muita água em suas folhas. Então tem alguns musgos que você olha a fotografia dele assim... sabe, dá a impressão que está quase estourando, mas cheinho, inchado de água em suas células. Por exemplo, o musgo, um dos exemplos é o esfagno. Esse esfagno é interessante. Se você pega uma folha, ele dá a impressão que se você der um furinho, vai vazar tudo, de tanta água que tem lá dentro. Mas também, como é em locais pantanosos, pode ser o junco, ou então a taboa, né? Nós aqui no Brasil conhecemos taboa. Resto de folhas, esporos das árvores, pólens. Por que pólens? Porque tem muitas árvores, uma floresta, quando todas elas abrem os esporos para sair o pólen, é uma quantidade muito grande que vai lá e fica sobre aquela região. É muito rica, né? Então, o pólen, tecidos lenhosos, porque toda vez que cai uma árvore, hoje em dia a gente vai lá e corta, mas na antiguidade, lá milhares de anos atrás, caiu uma árvore, ela vai ficar lá até decompor. Mas se ela for coberta com água, como é em alguns locais dos Estados Unidos, você vê que tem árvores que são milenares, estão lá. E celulose. O que é importante é que a base de todos os sedimentos, os componentes vegetais é a celulose. É a matéria básica da composição de um vegetal, é a celulose. A que dá massa, né? A turfa olha só, é o menos evoluído dos carvões, de cor escura e muito pouco densa, com brilho resinoso. É aquele brilho que você olha assim, dá a impressão que é um verniz. A sua estrutura vegetal é nítida. Mesmo você pegando aquela quantidade de solo, você olha, você vê muito, dá a impressão que são raízes, gramas, assim. Bom, sob condições geológicas adequadas, se transforma em carvão, através das emanações de metano que vem das profundezas e da preservação em ambiente anóxico, que quer dizer o seguinte: ambiente que não contém oxigênio em forma livre, o oxigênio que nós respiramos aqui, o gás, O2 é o gás, oxigênio, ou então ele combinado
em nitrato que é o nitroso, óxido nitroso, NO3, o SO3, que é um gás sulfídrico, e o gás sulfuroso, que é o SO4, que misturado com água vai dar o ácido sulfúrico e o ácido sulfídrico e o ácido sulfúrico. Por isso que o meio é muito ácido. Uma explicação física. Pode ser inflamável e utilizado como combustível para aquecimento doméstico. Existem uma série de lugares do mundo que se utilizou e utiliza até hoje uma quantidade muito grande de turfa para geração de energia elétrica, aquecimento de água. Eles colhem aquilo como se fosse tirando uma camada, levam para uma caldeira e queimam aquilo num leito de alta temperatura, que queima essa matéria orgânica. E também foi utilizado há muito tempo em alguns locais da Europa, porque como é muito levinho, como cobertura de casa. Bom, agora na filosofia Rosa Cruz. Eu fiz essa opção. Primeiro falo da condição de conhecimento e depois o que na filosofia Rosa Cruz, através do conhecimento oculto. Então, anteriormente no texto que nós lemos sobre o livro, ele fala assim que a classe 4 e 5 poderia ser, a gente poderia juntar elas como sendo uma classe intermediária, que ela seria um reino vegetal mineral. Quer dizer, não é totalmente vegetal, mas também não é totalmente mineral. Ele fica ali no meio. Então, a gente vê aqui que os pioneiros na classe 4, os pioneiros da nova onda de vida lunar, eles têm o estado atual, hoje em dia, para a gente descrever, seria similar às flores, às gramíneas, às relvas e às ervas, que são aquelas que compõem a turfa. E também na classe 5, que seria o mineral, se a gente ela fosse... está onde, Luiz? Lá em cima? Na realidade, as flores e as granídeas? Não, a turfa está no 5A. A turfa é o atrasado dos vegetais, dos vegetais. que assume uma posição parecida com o mineral, só que com as características que o Luiz falou. É o 5A. Era essa dúvida. São os solos macios que ele fala aí, solos macios, dentro dos solos macios, entre os solos macios está a turfa. Uma delas é a turfa. Atualmente. Tá? Atualmente. Podemos agrupar mas no mundo físico ela é classificada como... Hoje sim. Hoje é sim. A ciência ela não classifica, ela classifica como uma subclasse de minerais, porari e bororó. Tá? É uma mistura de minerais. Ela classifica como mineral vegetal. Para nós, ela é um atrasado da onda de vida lunar. Exatamente. Então é um vegetal atrasado. Um vegetal. Fala assim, é um vegetal que não tem cor vital. Pronto. Ainda não tem cor vital. Porque como a gente estudou isso na reunião passada, eu acho que esclarece melhor. É a mesma coisa que falar que os bonobos são atrasados da onda de vida humana. Similar. Mesma coisa. Mas legal você pôr a foto, porque eu fui ver, eu não lembrava mais como era a turva. Para mim era aquele limbo que a gente fala, verde, o músculo, né? O Luiz vai trazer uma amostra grátis. Quando for São José, eu vou trazer. A turfa é fofinha. Eu fui olhar porque eu não lembrava mais. A turfa é fofinha, naquela muito úmida, mas ela é fofinha. Você anda lá no banhado, lá em São José dos Campos, é interessante, dá a impressão que é uma parece coisa... uma areia movediça. Parece uma movediça, você está andando, você é meio estranho, a gente está acostumado, né? É fofinha. Ela é mole. Na água? Não, ela é úmida, é fofinha, só que ela suja muito o sapato. Tadinha, ela é feinha, ela é sujinha e ainda é atrasada. Não, mas acho que é legal a gente associar com a imagem. Mas é fofinho. Porque às vezes a gente não tem muito a noção do que é, né? E é um barato que o cheiro dela é um cheiro gostoso, não é um cheiro de podre. Não. Se você entrar num lugar achando que é turfa e tiver fedido, aquilo lá é enxofre, mas não é turfa. Mas acho que o Glauco tem razão. Tem praia que tem turfa, não tem? Ou ela só dá em região... Ela não dá na praia. O que é aquilo? É alga, será? Aquilo é alga. Aquilo lá é a onda vegetal, gente. A onda vegetal a onda de vida vegetal é a onda de vida que mais diversidade de formas existem no mundo, entendeu? Muito mais do que animal. Então aquilo lá é vegetal.
Outra coisa, você... dá É um pra negócio feio. Não? É horrível, fica grudando, você não consegue nem usar a praia. Né? Isso é algo, isso é vegetal. Então, ó, A turfa não teria corpo vital, então. Não. Porque ela é mineral. Tadinha, Não, tem como. ela é vegetal. Ela é vegetal, mas atrasada. Mas ela é Vegetal. vegetal. Mas ela é atrasada. Sim, então, mas ela não é É, mineral. mas Ela é não um é mineral, vegetal ela tá atrasado, aí, não tem corpo É vital. um vegetal sem cor vital. É isso. Tá. Mas também não é mineral. Totalmente, né? E um gorila? Não, ela Não é animal. acho que a gente tem que assimilar É, isso. isso. Assim como o orangotango, o gorila, é da onda de vida humana, mas ele vive no mundo animal porque ele está atrasado. Porque ele vive num animal que não tem mente. Isso. Se ele tivesse mente, é Aqui não ser tem humano, corpo não tem vital, mente, é animal. E aqui é o corpo vital. Aqui não é o corpo vital que não tem. Aí tem uma Exatamente. pergunta interessante para depois, no final eu vou fazer. Eu só vou fazer antecipar para depois a gente saber responder. Esses seres que eram vegetais, eles fizeram essa escolha de ser um vegetal sem corpo vital e ser quase mineral? Fizeram quando eles não aceitaram o germe do corpo vital. Você vê, mas eram totalmente inconscientes, mas fizeram essa opção. Não era inconsciente. O espírito não, né? O espírito não. Isso aí, cara. A manifestação dele enquanto no mundo ali, no caso ali foi na região etérica do mundo físico, que é o lunar, né? Isso. A manifestação enquanto isso era inconsciente. Mas ele, como espírito virginal, ele faz escolhas. Portanto, ele tem a oportunidade de fazer a escolha e alcançar a onda de vida Todos dele, esses né? têm a opção até a quinta revolução. Quinta revolução, se não conseguir, vai pro... Eles estão numa condição melhor do que os atrasados da onda de vida humana, porque eles têm um tempo menor para fazer essa escolha, né? menor. Bom, só esse texto aqui, ele faz assim, baseado no que está descrito no livro, eu tentei fazer um novo reino, né, vegetal mineral. Podemos agrupar a classe 4 e 5 e formar um reino de grau intermediário. Qualquer que seja o conceito que nós tenhamos na nossa cabeça de intermediário. Um reino vegetal mineral, constituinte da superfície do antigo planeta Terra no período lunar. Então não adianta a gente, sabendo como que é a Terra hoje, tentar levar lá esse conhecimento, são dados viciados, que a gente chama. É o erro, a gente ir para um outro planeta e levar aparelho para medir as coisas aqui na Terra. Não tem nada a ver. É besteira. É o que aconteceu na Lua, levaram um monte de perda de tempo. Era algo semelhante ao que conhecemos atualmente, por exemplo, como a turfa. Um estado intermediário entre o vegetal e o mineral. É muito úmido, o que concorda com a afirmação de que o período lunar era aquoso. Então, se vocês quiserem fazer uma imaginação legal, é o seguinte, você imagina um globo, que lembra, no período lunar não existia planetas. Tudo que hoje chama planetas eram globos dentro de um grande sol, do Sol, que hoje é o Sol. É a massa líquida, né? Então, cada um vivia no seu cantinho lá. A gente tinha um cantinho nosso, que era um globo, cuja superfície era formada por esse tipo de material. Ou seja, se a gente fosse pisar nesses lugares, nós não pisávamos, né? Porque nós estávamos em sacos embrionários, suspensos por cordões umbilicais, nutridos pelos anjos, né? Então a gente pisava. Mas se a gente tivesse que pisar, a sensação da pisada seria igual à turfa hoje. A imaginação nossa tem que ser assim. Mas nós não pisávamos. Toma cuidado com isso, nós não pisávamos. Porque a gente era uma fase, como ele fala aqui, é uma fase embrionária, né? Igual ao embrião. Onde a gente estava dentro de sacos. Cada um com seu saco. Com certeza. No bom sentido. Se fosse hoje, antes de nascer, né? Exato. Isso aqui, essa tabelinha, foi uma tentativa de, colocar as coisas em forma gráfica. É uma coisa maravilhosa, né? O cara falar de dimensões que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos e conseguir colocar isso numa tabela. Numa tabelinha, você encaixa. Pelo menos dá uma sensação assim de você imaginar, entendeu? Mas como vegetal mineral?
Ué, o vegetal tem as gramíneas, os rarel, a erva. Aí o mineral tem areia, mas tem o solo macio. Então, a gente tem a chance hoje de olhar uma turfa e falar: você é vegetal, mas não tem corpo vital. Se apresse. Assim como você vai olhar essas árvores grandes aí, por exemplo, assim, você é um animal, mas não é um vegetal, mas não tem o corpo vital. Ou então você Pode virar uma rocha, né? Mas na você olha frente... uma barata e fala assim... Na verdade, as árvores e arbustos, se for experiência, ela é um animal sem corpo de desejos. Isso. Certo? O perene aqui é aquele que dá flor e Não, sequoia. Pega uma sequoia, olha para a sequoia imensa lá e fala: você é um animal. E ela não vai poder nem derrubar um galho na sua cabeça, porque ela não tem corpo de desejos. Ela não tem corpo de desejos, ela não pode nem chegar e falar: fica quieto. A sequoia dizem que quando você está perante ela, você fala: caramba, um ser vivo. Aí quando você chega na África, vê um baobá. Baobá também, baobá isso, também. Gente, como é que pode? Tanto é que os nativos falam que o baobá não cresce. Salgueiro também é. Salgueiro. Tem aquelas árvores enormes que tem na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou então naquele que a gente... Pode falar, gente. Quem quer falar? A turfa, por ser um atrasado, né? Ela recebeu o germe do corpo vital, né? Ela não quis receber. Ela não quis receber. Por isso ela se atrasou. Por isso que ela se atrasou. É o famoso deixa. Não. Depois e é sempre assim, tá? Desculpa, não, pode falar. Então ela tem que aceitar. Primeiro ela tem que aceitar o germe para depois trabalhar esse corpo, né? Porque, praticamente, está bem atrasado, né? Bem atrasado. Ainda bem que ela não tem um ciclo de renascimento e morte de 1000 anos, senão tá ferrado. Agora, gente, é sempre assim. Quando a onda de vida não aceita o germe do corpo, não consegue despertar o aspecto divino dela. Entendeu? Por exemplo, a turfa não quis receber... A turfa não, coitado, não é a turfa. Mas esses seres não quiseram receber o germe do corpo vital, então o Senhor Sabedoria não puderam despertar o espírito de vida. Entendeu? Então, sempre assim. Você vai ver na figura, você vai ver, mas por que não foi despertado o espírito? Porque ele não aceitou o corpo. Primeiro você aceita o germe do corpo, depois você é despertado. Mas mesmo que não tenha sido... Tá bom, mas aí se ele aceitou, ele já começa a trabalhar esse corpo. Porque só faz sentido despertar o aspecto divino se você tem como alimentá-lo. E a alimentação dele é trabalho no corpo. Se você não tem o germe do corpo, você não consegue alimentá-lo. Então, como vai despertar um negócio que você não consegue alimentar? Então, eu vou voltar nos animes. Desculpa, Lana. O despertar, eu acredito que depois que aceitou, ele segue o fluxo, né? Segue o fluxo, exatamente. Mas não tem como se atrasar por não despertar. É um trabalho dele, né? Mesmo porque se você tiver um corpo sem um objetivo do corpo, qual é o objetivo do corpo? Alimentar o aspecto divino. Então, se você tiver um corpo, não tiver o despertar do aspecto divino, não adianta nada. Se você não tiver o corpo, você não tem o despertar. Então, não fecha o ciclo. É como você falou, Alan, não fechou o ciclo, entendeu? Os animais que não aceitaram a mente não tem como desenvolver qual espírito. Não, aí é que tá. No caso do ser humano, os nossos irmãos e irmãs que não aceitaram a mente, não tem como trabalhar com o seu tríplice espírito sobre o tríplice corpo. Tanto por isso que entra o espírito grupo. O espírito grupo, ele trabalha, lembra, ele trabalha em cima do mundo do pensamento, né? Através do mundo do desejo que está grudado. Lembra aquela grudação que dá? Ele faz essa vez, né? O espírito grupo faz a vez do atrasado do ser humano. E olha que coisa mais bem bolada. A turfa hoje em dia, em alguns países, ela provavelmente é uma turfa um pouquinho mais atrasada, é usada para gerar energia. Está prestando serviço. Prestando serviço. Sempre. Aqui no nosso país, ela é usada para ser adicionado ao solo, para depois você preparar o solo para plantar alguma coisa. Olha que coisa. O fato do ser atrasado não quer dizer que ele não possa evoluir, deve evoluir. Ele está e a evolução desses seres é tudo prestação de serviço. Isso. Prestação de serviço. Tudo prestação de serviço. Por exemplo, os nossos irmãos chimpanzés, gorilas, orangotango e bonobo, que serviço que eles estão prestando? É um serviço de resgate.
As pessoas que estão dedicadas A eles, 24 horas em cima deles. Por que essas pessoas estão dedicadas? Porque em outras vidas elas maltrataram, correram, judiaram, chutaram, abusaram. Então elas que têm que Então resgatar. estão prestando serviço. Ou seja, a prestação de serviço É tudo na vida. É tudo na vida. Porque para nós também evoluirmos, é servir aos outros. Sim, tudo. Servir, que é o que é mostrado, demonstrado. Todos esses seres. Os anjos e os arcanjos, enfim, as entidades mais evoluídas, elas também estão prestando serviço para nós, inclusive. Essas árvores de arbustos e perenes aí que são atrasados, elas prestam serviço. Ninho para passarinho, guarda para passarinho, sombra para nós, madeira para ser usada. Ela presta serviço de várias maneiras. Transformação de gás carbônico. Oxigênio. Todo mundo está prestando serviço. Por isso que quando uma pessoa não quer prestar serviço e fica molenga e preguiçosa, ela define e morre. Não serve. É descartada. Você não quer? Então sai fora. Nós estamos falando da curva como sendo um solo macio. Mas nós temos também aqui no nosso país uma reserva monstruosa no norte do estado de São Paulo de argila. Você já pensou o quanto aquilo ajuda o ser humano hoje em dia? Faz vaso, dá para fazer vaso. Vaso de flor. Máscara pro rosto. Máscara pro rosto. Nego acha tudo. Mas Bom, se a gente essa não aceitação foi algo consciente desse espírito. Sempre Consciente. Sempre consciente. E dá para entender por que razão ele não aceitaria ou que ele não a razão a Fraternidade da Cruz ensina, chama-se livre-arbítrio. Essa é a razão. E os deuses não interferem no livre-arbítrio. Não quero e não há ninguém que faça eu querer. Mas como você não quer? Não quer. Não quero. Respeita. Não é teimosia não, viu gente? É livre-arbítrio. Com a gente também aconteceu isso. Quantos de nós já foram oferecidos iniciações e nós não fizemos? Há quantos de nós? Como é que é? Quem? Inicia? Que Há é isso? quantos de nós? Vou pensar nisso depois. Tenho que criar meu filho, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer um monte de bugiganga, né? Assim que faz, então. Todos esses tenho que a gente faz são desculpas, são justamente isso. Não quero. Respeito ao livre-arbítrio. Todos, qualquer coisa a gente faz. Só mais uma sobre... Vou para o telefone, atende o telefone. É lá, algum remoto aí. Pessoal, só um paralelo rápido, seria, mesmo com nós agora, né? A gente estuda e pelo menos está aprendendo um conhecimento nessa escola de que a gente precisa dar um próximo passo, que é construir o corpo-alma, né? Isso. A planta, quando nessa fase, lhe foi oferecida um germe do corpo vital. Ela falou, e daí? Né? Não quero, livre-arbítrio, né? Porque ela também não conhecia o efeito disso, né? As próximas etapas. E aí, teoricamente, como o Carlos falou, livre-arbítrio. Então, não quero. O que vai acontecer? Não sei, vou me atrasar, não sei o que vai acontecer, né? É a mesma coisa agora, né? Vamos construir um corpo-alma. Nós estamos entendendo que a nossa próxima fase é trabalhar na parte etérica. Eu vou precisar ter um corpo para conseguir ter consciência nesse mundo. É a mesma coisa, não quero, né? É escolha. Não é isso? Simples assim. É tão simples, a gente não acredita. Simples. Começa a meditar sobre o assunto. Deixa só mais uma aqui, a respeito desse mesmo gráfico, tentando, se esse gráfico agora assim, desenhado em vegetal mineral, dá para meditar muito. E você começa a sentir um certo cheiro da tua vida aqui dentro, sabe? Os pioneiros da onda de vida vegetal, o reino vegetal, se encontravam entre as árvores frutíferas, hoje em dia, entre as árvores frutíferas, enquanto os atrasados dessa onda de vida animam todas as outras formas vegetais. O musgo, aquele musgo que eu falei no começo, são as últimas degenerações do reino vegetal. Ele está com um pezinho no mineral, mas é vegetal, porque tem corpo vital. Mas ele está mais atrasado ainda do Não, é o mais atrasado. Ele é vegetal, ele tem corpo vital. Ele ainda é vegetal. Mas está com um pezinho para trás. Tá quase. Igual os nossos irmãos hoje, que ainda conseguem só construir um corpo com reminiscências muito fortes da época lemúrica.
são o quê? Tá um pezinho para trás, mas ainda ainda é ser humano. Mas Então, o musgo não é atrasado. Não, ele não ele é degenerado, olha lá. Ele é Degenerado. não é atrasado. Não, é degenerado. Ele não está na classe de baixo. Não. Tem na literatura Rosa Cruz tem um gráfico grandão, você vai lá... Tanto é que quando você olha um musgo com microscópio, Isso. e eu tive esse prazer por causa da Júlia, que é bióloga, ela mostrou lá. Quando você olha o musgo parece uma árvore, ele tem tudo, é lindo, bonito, porque tem árvore e tal. O mundo microscópico do musgo é fantástico, ele é maravilhoso. Em potencialidade, ele tem tudo que o vegetal precisa. Você lembra um brócolis? Só que ele é pequenininho. É um brócolis. É verdade. É igual o brócolis, exatamente. É. Só que o bichinho é pequenininho, tadinho. Ninguém dá bola pra ele. Às vezes dá um nó, né? Dá. Aqui Você tem que pode fazer abstração. Você não pode querer, com os conceitos que nós temos do mundo físico, tentar analisar essas coisas. Bom, no fim do período lunar, as plantas obtiveram um corpo vital. Os extraviados da onda de vida que entraram na evolução no período lunar escaparam das duras e pesadas condições de formação das rochas e agora seus corpos densos compõem nossos solos mais macios. Graças a Deus, né? Olha o... Eu vou voltar Argila porque está turva. dando um nó aqui. É. A argila também é um atrasado da onda de vida lunar, ou seja, vegetal, que não aceitou O corpo vital. Sim. Está na mesma categoria. Só que ele está dizendo aí que esses seres escaparam dessas duras e pesadas condições da onda de vida mineral, que são as rochas mais duras e as pedras. Elas o que Escaparam, porque é mais fácil elas alcançarem a região vegetal tendo esse tipo de corpo do que sendo uma pedra. Sim, até Tá no porque ela limite. está na onda de vida vegetal. Sim. Então, ela tem fácil. mais facilidade porque ela pertence à onda de vida vegetal. Exatamente. Tanto que para uma rocha desenvolver, ela precisa ser, ela sair do estado De transe profundo. mas tudo bem. Mineral De dela. vez em quando tem uns... Mas ela sonzinhos. precisa ser triturada até chegar a ficar em pó. Vamos dizer, Se se transformar essa num- palavra. E Ela ainda precisa que ficar- eles são pioneiros da onda de vida mineral. É o que eu vou ler Mesmo agora assim, aqui. é mais fácil Enquanto subir que vegetal, subir uma... Os minerais não vão subir no vegetal. Nesse Não, período desculpa, terrestre, em termos de evolução, é mais fácil chegar no estágio a turfa sim. a turfa do que que a o mineral. rocha, mesmo a rocha sendo Porque uma acontece? pioneiro. Não, porque acontece o seguinte, as rochas duras e as pedras é uma onda de vida que começou no período terrestre Sim. e a vibração dela é uma vibração de transe profundo. Então o que acontece? Eles não conseguem, por mais que venham, eles não respondem a nada espiritual. Eles não conseguem responder a nenhuma entidade espiritual. Mesmo sendo pioneiro. Sim, mesmo porque quem vai ter que fazer isso com eles somos nós. E se nós não somos espiritualizados, não consegue fazer com eles. Por isso que, por exemplo, né, como dizia lá na Idade Média, os alquimistas transformavam qualquer mineral em ouro. Significa isso? Que esses seres que chama de alquimistas, que na verdade são os irmãos maiores, eles já conseguem manipular um mineral para transformar naquilo que precisa. Ouro, prata, cobre, estanho, caramba, 4, entendeu? Entendi. Hoje. Mas, por exemplo, então, mas só eles, a gente não consegue. Agora, quem está ao nível de argila e turfa, está numa situação mais, vamos dizer, menos densa e apropriado para receber o corpo vital. Está apropriado, ou seja, o corpo denso dela já está com todas as características para receber o corpo vital. Ele não tem, mas está apropriado. Então, lembra que toda vez que a gente fosse fazer, lembra que a gente, para ter o corpo vital, a gente vai mexer no corpo denso nosso, a mesma coisa feito com eles. Só que foi feito com eles isso na hora que o germe não quis, mas o corpo denso deles está apropriado. É mais fácil. É isso que ele está dizendo aí. E tem para os animais, mesmo os animais mais avançados, os pioneiros. Não consegue receber a mente. Então. Por quê? Porque o corpo de desejos dos chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos está preparado, o sistema nervoso central, os músculos dele está preparado para receber a mente.
E dos animais não. Tem sido um grande aprendizado depois que a gente começou a associar na reunião passada que eles estavam em outra onda de vida, aí começou a cair algumas... É bacana. Por isso que a gente repete sempre o conceito. O conceito tem que repetir sempre. Aí. Olha o fechamento. A Heloísa que está chegando agora está falando, meu Deus. Meu Deus. Mas fica Mas tranquila. nós só lemos isso Mas fica tranquila que nós estamos falando, meu Deus, também, porque tá tem coisa que está caindo agora. Algumas coisas. Por isso que quando você começa a estudar a turfa... Por todo lado. Na reunião passada que começou a ficar mais claro, é engraçado. Por isso que quando você começa a estudar a turfa, você fala... Foi numa missa. Cresci em missa. O que acontece todo ano na missa? Repete. É uma repetição de... E a repetição é um nível de evolução maior. Sempre repetição. É sempre em espiral. Do corpo E cada vez que vital é repete, repetição. você vê uma coisa que você não viu outra. Pô, mas eu li esse negócio outra vez. Ah, mas agora... Não, nós já lemos o conceito milhares de vezes. E cada vez... Não, e dá uma satisfação, né? Eu fico satisfeito quando eu olho assim, putz, eu não tinha visto. Não, na reunião passada, parecia que eu estava lendo pela primeira vez o conceito. Bacana. Dentro deste E quando você acha que não é a versão, a tradução aqui não está certa. Nossa, foi muito engraçado. Bom, só dando o final aqui por cada hora, fechamento dessa tela é o seguinte. Estamos deixando isso. Enquanto que a onda de vida que entrou na evolução do período terrestre, que é aquela aqui, ó, 5A, 5B, na 5B, onda de vida do período terrestre, formam as rochas mais duras e as pedras. Olha que, foi assim, como diz o caipira, foi de fianco, que a turfa e vamos supor, não caiu nesse nível, né? Não caiu nessa pedra dura e nas rochas, né? Não sabe do que se livrou. Foi, nossa, nós podemos tomar isso como para nossa vida. Sim. Eu vou fazer isso? Não sei, não. Tá um cheiro de turfo aqui que não tem tamanho. Agora tem o outro assunto que não vai dar para apresentar. Esse daqui é mais fantástico. Hein? Nossa. Semana que vem a gente vê. Domingo que vem a gente vê de novo. Gente, não tem pressa. Essa condenação e salvação. Só dando vou chegar lá. Esse assunto aqui, o Sr. Max Steiner, ele fez uma palestra e o irmão maior falou assim para ele, refaça isso aí assim. Luísa, esse assunto aí você vai ver a diferença de condenação eterna e salvação encarada pela Fraternidade Rosa Cruz, o cristianismo esotérico, e encarada pelo cristianismo popular, que é a igreja. Essa diferença é... Onde? Condenação eterna e salvação. É lindo. E salvação. E aí, Luiz, se for... Tudo bem que vem, tá, Luiz? Então, Luiz. Busca outra palavra aí. Mas que curto o que, cara? Segunda parte. Esse assunto mexe em todo mundo. Ela quer perguntar alguma coisa? Posso fazer assim, se não for muito extenso. O que é de fato, então, o servir? Servir é ajudar. É ajudar o que... Mas ajudar como? O que você tiver que fazer. Olha, o servir, ele aparece para você, você não vai atrás. Se você tiver que ir atrás de alguma coisa para ajudar, não é serviço, é interesse. Guardem bem isso. Se tiver que ir atrás para servir, não é servir, é interesse. Você está com segundas, terceiras ou quartas intenções. Tá? Porque o servir, ele aparece, assim, do nada. É um sorriso, como falaram aqui, é um oi, um bom dia, é pegar alguma coisa que está fora do lugar e colocar no lugar. É tão muito simples o servir. Servir é extremamente simples. A gente é que quer complicar para, sabe? A gente quer aparecer. E o melhor servir que a Rosa Cruz ensina é anônimo. Isso. Quanto menos pessoas souberem que você fez tal coisa, maior é o serviço. Melhor é o serviço, mais eficaz é o serviço e maior crescimento espiritual. Precisa ir no asilo, tem um exemplo. Só para ilustrar, já que ela ninguém contou para ela que ela vai dizer muitas vezes, meu Deus. Continua sempre falando, meu Deus, é toda hora, né? Mas o que eu ia falar que o Carlos está falando aí é uma experiência que a gente, talvez algum de nós fez a vida inteira esse serviço com um semelhante e tal. Mas a gente não se ligava, né? Alguns faziam com mais facilidade, outros menos. Mas agora que a gente presta mais atenção, o tal do sorriso, ouvir uma pessoa, né? Ajudar.
Mas dá uma satisfação tão grande, né, Carlos? Assim, um pouquinho que se ajudou, uma satisfação, parece que é maior para quem faz do que para quem recebe. Você quer ver um serviço gostoso que a gente não está acostumado a fazer? Pedir perdão. Perdão. Agradecer. Pedir perdão, agradecer. Desculpa, errei, pisei na bola. Mas não precisa falar para todo mundo. Não precisa falar no holofote. Fala com a pessoa, devagar. Tá? Mas também não manda pro WhatsApp. Tá? E nem e-mail, nem WhatsApp, nem carinha bonitinha. Tem que chegar e falar olho no olho, cara na cara. Tem que ser de dentro do seu coração. Tem que ser uma coisa dentro de você. Não pode ser uma coisa do tipo, eu vou falar porque, porra, pegou mal. Não. Vou falar porque eu errei, pisei na bola. Experimenta quando você for... E a outra pessoa, se ela for condizente cristã, ela vai aceitar. E vai dizer, não, eu já pisei na bola muitas vezes também, putz, eu sei o que é isso, né? Não vai falar para você, mas vai sentir dentro dela. Agora, se a pessoa falar assim, não, vou perdoar você, não, que é isso aqui? Vai embora. Não precisa me ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, chorar, não é isso, não. Entendeu? Servir é isso. Oi? Não pode publicar, então? Foi no Insta. Foi no Insta, lá com o influenciador. Aonde termina isso que ele falou? Uma palavrinha que começa com A e termina com E. Exatamente. O quê? Amor. Amor. Mas olha, tem uma coisa que... fácil de entender que as coisas aparecem pra gente. Eu vou dar uma assim que você vê um papel jogado no chão e tem um faxineiro lá para catar. E a gente às vezes fala, isso não é função minha, né? E aí na fraternidade o que mais a gente aprende é por que não eu. Então assim, a partir daí você vai ver, eu vou falar por mim, tá? Como o papel jogado no chão incomoda. Dói. É porque assim, tudo bem, é serviço entre aspas do outro, mas está no meu pé, eu tô passando, eu tô vendo. Então acho que a gente sempre acha que servir é fazer grandes obras, mas e a gente já falou disso, né? Esse servir que teoricamente seria insignificante é o que veio para mim naquele dia. Esse foi um exemplo. Naquele momento. Agora, não é para você ficar procurando papel no chão, tá? Só se você vê o papel. Porque a coisa vem para você, não é você ir atrás. Também não é fazer o serviço do outro. Não é pegar, você dá a pá aqui e a vassoura que você não está varrendo direito. Fazer o serviço, você contrata alguém para fazer e aí você não deixa fazer. Eu acho que é ter observação e discernimento. Se aquilo te incomodou, se veio para você, foi só um exemplo catar o papel. Pode ser um não precisa se esforçar, vem gente, vem pra gente. Não precisa se esforçar. Na hora. Isso torna mais leve esse servir, no sentido de que você pode servir. Para mim é assim, sabe? E é ruim quando você vai dormir e aí você pensa, putz, não valorizei um monte de coisinha porque eu achei que não era importante. Arrependimento é a forma íntima. Por isso tem retrospecção, né? Você está fazendo retrospecção, putz, eu não peguei aquele papel de bala. Mas o que tem que vir com a minha retrospecção? Aí chega outro dia o papel de bala não está mais lá. Você fala, putz, perdi a oportunidade. Bom, vamos dando um fim parcial, que ainda falta a condenação eterna e o termo Rosa Cruz, condenação eterna e salvação, que nós vamos fazer no próximo domingo. Então, para dar uma terminação, vamos fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conhecemos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos.
para que amemos a pureza, para que buscamos o bem. E com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.